Bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Louvado seja Deus! Meu nome é Carlos André e é com muita alegria que eu trago mais uma mensagem de Deus para o teu coração. Queridos amados irmãos, a mensagem de hoje, ela vai falar sobre perdão. Você tem perdoado aquelas pessoas que te machucaram ou você tem guardado mágoa no teu coração? Ou você tem ficado com aquilo, ou você tem criado até um ódio contra a vida daquela pessoa, porque te fez algo que não te agradou, fez algo que te magoou, fez algo que te machucou, fez algo que te deu até um prejuízo financeiro, fez algo que te deu até um prejuízo sentimental. A mensagem de hoje ela vai falar sobre perdão. Você está preparado para perdoar o seu irmão? Mas antes de ler essa mensagem, eu gostaria que você se inscrevesse aqui nesse canal. Aqui embaixo tem uma palavra escrita em vermelho, inscreve-se. Clica em cima dessa palavra, vai lhe aparecer um sininho. Clica também em cima do sininho e vai lhe aparecer a palavra todas. Clica também em cima da palavra todas. E todo o conteúdo colocado aqui no canal, o YouTube enviará diretamente para você. E a palavra de hoje, meus amados irmãos, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 em diante, que diz assim: Então Pedro aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoeste toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoarde cada um a seu irmão as suas ofensas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos amados irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que Pedro ele se aproxima de Jesus e ali ele tem uma conversa com o Senhor e pergunta ao Senhor quantas vezes seu irmão pecaria contra ele e ele ia perdoar. Aí ele deu uma numeração ao Senhor: até 7 vezes. Aí o Senhor Jesus responde para Pedro: Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. E ali o Senhor ele começa a contar uma parábola, como é o reino do céu, explicando como seria Deus conosco, como ele reagiria a mim e a você, a nossas atitudes aqui nessa terra. Ou seja, se eu não perdoar o meu irmão, como é que Deus vai me perdoar? Se eu não tenho compaixão do meu próximo, como é que Deus vai ter compaixão de mim? Assim é você. Como é que você não perdoa seu irmão, mas quer que Deus perdoe os seus pecados? Como é que você
clama ao Senhor por perdão, por misericórdia, mas quando um dos seus irmãos comete algo contra você, você ali não perdoa, seu coração fica fechado, fica duro, você não consegue liberar um perdão. Então como é que você quer que Deus perdoe os seus pecados se você não perdoa as ofensas que teu irmão tem cometido contra você? E a palavra do Senhor vai nos dizer que Pedro fala para o Senhor até 7, mas o Senhor Jesus responde para Pedro: eu não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Queridos amados irmãos, não importa quantas vezes o nosso irmão tenha cometido erro contra você, contra a gente, mas que a gente venha estar perdoando a eles. É fácil? Não, não é fácil perdoar aqueles que estão contra nós, aqueles que têm nos ofendido, aqueles que têm nos julgado, aqueles que têm nos caluniado, aqueles que têm nos dado prejuízo. É fácil? Não, não é fácil. Mas nós devemos estar orando a Deus, nós devemos estar perdoando, nós devemos estar limpando o nosso coração através da oração, através do jejum, através do perdão. Perdoem. Deus vai entrar em providência, Deus vai limpar o teu coração de toda mágoa, mas abra tua boca, libere o perdão para teu irmão, entregue a vida dele na mão do Senhor e ore por ele. Nós devemos estar orando por aquelas pessoas ao qual nos machuca, aqueles que têm se levantado contra mim, contra você. Se nós formos olhar a palavra do Senhor, José foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado em um poço, foi ali vendido para ser escravo, foi para uma terra distante, lá foi ser escravo, de escravo passou a ser prisioneiro, foi jogado em uma prisão e da prisão José foi governador, porque José tinha um coração limpo, mesmo depois de ter passado por todo aquele sofrimento causado pelos seus irmãos. Ele não criou mágoa contra seus irmãos, ele o perdoou tudo que os irmãos tinham feito com ele, e ali José cuidou dos seus irmãos. Queridos amados irmãos, tem pessoas que nos machucam, nos dão prejuízo, tem pessoas, irmãos, que se levantam contra nós do nada, mesmo se a gente não tem feito nada. Tem pessoas que se deixam ser levados pelo inimigo, pelo adversário, e se levantam contra nós, mas eu e você que estamos buscando a Deus, buscando a presença do Senhor, devemos ter que ter plena consciência que nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra principado e potestade. Então nós devemos estar sim perdoando os nossos irmãos, perdoando, dando-lhe o perdão. Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que se eu não perdoar, se você não perdoar, como seremos perdoados por Deus? E a palavra aqui conta sobre aquela parábola onde um servo devia ao rei uma grande quantia em dinheiro. Ele não tinha condições de pagar o que ele estava devendo ao rei. E ali foi botado no contrato ali que se ele não pagasse, a esposa, os filhos, tudo seria vendido para que pagasse aquela dívida. Mas aquele homem, mesmo se vendesse ele, vendesse a esposa, vendesse os filhos, vendesse os bens, não tinha condições de pagar aquela dívida. Então aquele homem começou a suplicar ao rei para que seja generoso com ele, para que tivesse misericórdia, para que usasse de benevolência com ele. E ali o rei, meus amados irmãos, perdoou a dívida daquele homem. Mas quando ele sai dali, ele encontra um que devia a ele. E quando ele encontra aquele que devia, e devia uma quantia muito menos do que ele devia ao rei, ele ali pega aquele homem, ele agride aquele homem, ele encerra com aquele homem na prisão. E aquele homem fala a mesma palavra para ele: seja generoso comigo, que tudo te pagarei. Mas ele não usou de generosidade com aquele homem. Ele não usou de generosidade com aquele homem. Ele pegou aquele homem e jogou aquele homem na prisão até que aquele homem pagasse tudo o que ele devia. E aí, quando os outros viram aquilo, foram direto contar aos seus senhores, que chegou aos ouvidos do rei, e ali o rei mandou chamar aquele homem. E ali encerrou com aquele homem que tinha jogado o outro na prisão. Por quê? Porque o rei foi generoso, ele foi misericordioso, ele perdoou a sua dívida, mas aquele homem não teve compaixão do seu irmão.
Tenha compaixão do teu irmão. Muitas das vezes, meus amados irmãos, tem pessoas que não vigiam, deixa Satanás entrar na vida, na mente, e ele acaba cometendo coisas, fazendo coisas com a gente, nos chateando. Mas nós temos que entender, meus amados irmãos, que nós devemos perdoar. Você não precisa estar 24 horas com aquela pessoa que está querendo ver o teu mal, não. Mas libere o perdão. Você não precisa andar com aquela pessoa, não. Você não precisa estar colado com aquela pessoa, não. Ah, eu perdoei fulano, vou estar junto com ele. Não. Porque ele pode deixar o inimigo entrar de novo e lhe prejudicar de outra maneira e você acabar até fazendo algo de errado, saindo da presença de Deus, cometendo um erro por conta disso. Olha, perdoe ele, mas não precisa você andar junto com ele, não. É ele lá, você cá. Deus entende, meus amados irmãos, porque a palavra do Senhor vai nos dizer, ó, fugir da aparência do mal. Então, se você ficar ali, você sabe que aquela pessoa ali, ele lhe prejudicou uma vez e quer lhe prejudicar. O que você tem que fazer? Ficar afastado, perdoe. Abra teu coração, perdoe de coração, perdoe de amor. Ore ao Senhor pela vida dessa pessoa, para que Deus mude essa vida, para que Deus possa entrar em providência nessa situação, na vida dessa pessoa. Mas não precisa você ficar na presença do mal. Você se afaste da presença do mal. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que Sansão ele ficou com Dalila ali, o tempo todo ali, Dalila apertando a mente de Sansão ali, falando para Sansão, Sansão, me fala qual é o segredo. E Dalila insistiu tanto que a palavra do Senhor vai dizer que o coração de Sansão se entristeceu. Sansão ficou triste, meus amados irmãos. E Sansão acabou contando, ou seja, se Sansão tivesse, ele sabia que ele não podia contar. E se ele tivesse tomado alguma atitude antes, não teria acontecido, ele não teria contado, mas ele continuou ali, ele não tomou nenhuma atitude. Então ali, meus amados irmãos, o coração dele se entristeceu e ele acabou contando. Então, se ele tivesse saído da presença daquele mal ali, que Dalila tinha se deixado se levar, ele não teria contado o segredo dele. E acabou contando o segredo. E ali aqueles homens prenderam Sansão, cortaram o cabelo de Sansão e ali cegaram Sansão, levaram Sansão preso. Ou seja, meus amados irmãos, fuja da aparência do mal. A palavra nos diz também sobre José. A mulher de Potifar ficava cercando José ao ponto que ela não aguentou, chegou lá, agarrou José. José fez o quê? Correu. José fugiu da aparência do mal. Se José tivesse ficado ali, José teria pecado. Mas José correu, José fugiu. José não quis ficar ali. A mesma coisa eu e você. Devemos perdoar o nosso irmão quantas vezes for necessário. Mas não precisamos ficar ali na presença dele. Porque sabemos que ele pode nos querer fazer outro mal. Porque muitas pessoas, meus irmãos, não estão libertados verdadeiramente. Não estão em Cristo verdadeiramente. E ali comete cada vez mais mal. Pede perdão, mas depois vai lá e faz de novo. Mas nós, eu e você, meus amados irmãos, você que está me ouvindo agora, perdoe. Não guarde mágoa no teu coração, não. Quando a gente, irmão, liberamos perdão, nossa alma fica limpa, fica mais leve. Aquele rancor, ele sai do nosso peito, do nosso coração, porque nós liberamos algo, nós liberamos o perdão, nós perdoamos, mas quando o perdão ele fica retido, aí vem as doenças, vem a depressão, aí vem um aperto, a pessoa não se sente bem, ou seja, porque não liberou o perdão. O inimigo, meus amados irmãos, ele pode botar várias coisas na mente para que a pessoa não possa perdoar o outro, mas perdoe o teu irmão, abra teu coração para Deus. Deus, ele vai entrar em providência na situação, ele vai acalmar teu coração. Confie no Senhor, confie em Deus. Pedro, eu creio que ele tinha uma causa ali para poder resolver ali, para poder liberar um perdão. Ele foi até o Senhor e procurou saber, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu perdoarei. Talvez quem tivesse ali feito algo com Pedro ali, já tinha feito 1, 2 ou 3 vezes ou mais. E ele foi procurar saber até quantas vezes. Aí Jesus disse até 70 vezes 7. Querido, não precisa você esperar que a pessoa, que você fique até doente, porque conta da pessoa ter feito mal contra você, não. Libera o perdão, se reconcilie com Deus. Quando a gente perdoa, a gente se aproxima mais do Senhor, porque Deus perdoou. Jesus, até na hora da morte, Jesus perdoou seus agressores. Jesus, ele perdoou seus agressores, aquelas pessoas que tinham se crucificado a ele ali, que tinham colocado ele naquela cruz. Ele perdoou, ele disse, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazes. Pai, perdoa, porque não sabe o que fazes. Então, meus amados irmãos, até o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei, nosso Mestre,
o nosso rochedo, nossa fortaleza, nosso Pai, nosso amado, Ele perdoou os seus agressores, porque eu e você não podemos perdoar ao nosso irmão. Essa foi a mensagem de hoje, meus amados irmãos, que você possa estar orando a Deus. Se tiver alguém que você tem que liberar perdão e você não consegue, comece a orar. Deus, irmão, através da oração que você estiver orando, Deus, Ele vai enxugar todas as lágrimas, toda a mágoa do teu coração, Ele vai tirar e você vai liberar o perdão para essa pessoa. A oração tem muitos seus efeitos. Confie no Senhor, porque Deus, irmão, é contigo. Libere o perdão para o teu irmão, perdoe, porque assim que você perdoar, Deus, Ele perdoa também os teus pecados. Mas se você não perdoar, como é que nosso Pai vai nos perdoar se a gente não perdoa nosso irmão? Queridos amados irmãos, fique com Deus, porque eu estou com Ele. Em nome de Jesus, amém. E não esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhe essa mensagem com seus contatos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.